Estamos aqui com mais um Limitadores Podcast, educando para uma vida sem limitações. Muito bom. Muito bom, muito bom. Estamos aqui hoje com o nosso convidado Renan Ribeiro. Renan Ribeiro é fisioterapeuta, especialista em dor crônica, pós-graduado em traumato-ortopedia e também pós-graduado em dor pelo Instituto Albert Einstein. Cara, além disso, ele também é trainee em programação neurolinguística, criador do próprio método de tratamento de dores crônicas, além de ser um profissional que já trabalha há mais de 5 anos nessa área. Maravilha! E aqui na minha frente temos o Rodrigo Stavali, que é formado em Educação Física, especialista em Mecânica do Movimento, treinador de parkour e calistenia e gestor na Academia Pico, além de mentor e treinador de instrutores de parkour. Muito bom. E vamos começar mais um episódio hoje, logo depois da nossa vinheta. Solta a vinheta. Não tem vinheta, né? Um dia a gente bota. Tá, fechou então. Beleza, pessoal, estamos aqui de novo, agora com um tema que nós vamos falar uma coisa muito interessante, pouquíssimo falado, que é sobre bruxismo. Renan mandou essa na lata pra mim, eu falei, não sei o que é isso, conheço muito pouco, eu sei que é aquele negocinho de dente que fica... Tudo que eu sei sobre isso, sobre bruxismo, até então, e também provavelmente naquela época das trevas da Idade Média, mas fora isso que eu não sei o que é o bruxismo hoje, definição, nada disso. Então, Renan, hoje, o nosso fisioterapeuta especialista em dor crônica, que vai explicar pra gente. Renan, o que é bruxismo? Então, Stavali, o bruxismo nada mais é do que uma tensão disfuncional que acontece na musculatura da ATM. ATM a gente chama de articulação temporomandibular. Então, para simplificar, a gente colocou esse nome de ATM. Então, essa região chamada de ATM, ela contém diversos músculos que precisam trabalhar em harmonia, em sinergia, para que a gente possa falar, mastigar, abrir e fechar a boca, entre outras coisas. Uhum. E quando a pessoa ela tem uma disfunção, a gente chama de DTM, então disfunção temporomandibular. O que são as DTMs? São disfunções que acontecem exatamente nessa região, que podem ser articulares ou musculares. Quando essa disfunção é muscular, normalmente ela está associada ao bruxismo. Então, o que é o bruxismo? O bruxismo nada mais é do que uma tensão exagerada nessa musculatura da região da ATM, na qual a pessoa ela acaba pressionando os dentes. E aí, tem muitas pessoas que acham que o bruxismo é só o ranger, como você bem falou, né? Eu sei que é o aperta e range, mas não necessariamente. Existem outros dois tipos de bruxismo que são pouco conhecidos, são pouco falados, que é, você pode apertar e ranger os dentes. Esse é o mais comum. Por quê? Porque é o que o dentista detecta. Porque você tem desgaste do dente. Então o dentista fala, olha, você tem um bruxismo e a gente precisa colocar uma placa para proteger os seus dentes. Algumas pessoas já devem ter passado por isso. Porém, tem pessoas que têm bruxismo, mas não têm um desgaste do dente e também acaba sentindo dor e tendo disfunções por conta disso. Que antigamente era chamado de briquismo, mas hoje tudo se chama de bruxismo, que é quando a pessoa apenas aperta, sem ranger. Então, diferente do apertamento, quando a pessoa aperta e range, ela acaba quebrando o dente. Mas se ela só aperta, ela acaba não quebrando o dente. Pode ter um desgaste, mas é muito pouco e às vezes sem perceptível para o dentista. E tem também um terceiro tipo, que é o mais incomum, mas que também acontece, que é quando a pessoa consegue acumular tensão nessa região, mesmo sem estar apertando os dentes. Olha que louco. Que doido. Muito doido. Então, é algo que as pessoas desconhecem, mas que é muito importante no cuidado da saúde e que podem trazer vários malefícios, tá? Então, é importante a gente ficar atento para saber se você tem um bruxismo e que tipo é esse bruxismo e de que forma ele pode estar te afetando. Existem dois principais períodos, vamos dizer assim, que a gente chama, que é o bruxismo noturno e o bruxismo diurno. O bruxismo noturno, ele acontece quando a pessoa está dormindo. E aí você não percebe. Por isso ele é muito difícil de ser detectado quando ele não é aquele bruxismo com ranger. Porque você não tem desgaste do dente, então você acha que você não está apertando. A pessoa quando range, até o companheiro, quando dorme do lado, ouve. Pô, você está fazendo um barulho. E aí é mais fácil de detectar. Mas tem pessoas que apertam, só apertam sem ranger de noite e não sabem o que estão fazendo. Mas também existe o bruxismo diurno,
que a pessoa faz isso durante o dia. Não percebe. Então, durante o dia, e aí você que está assistindo aí, você pode perceber se talvez nas suas tarefas onde você exige concentração e até trabalho de força, se você não está apertando os dentes. É muito comum as pessoas ficarem brincando os dentes quando vão fazer força ou quando estão concentrados, trabalhando, estudando. E aí isso é um hábito que a gente chama de hábito parafuncional, que vai gerar também aí problemas como disfunções temporomandibular, né? As DTMs. Funcionou. Então, só para a gente pegar aqui mais ou menos, que você jogou um monte de coisa. Então, vamos lá. Bruxismo, então, briquismo não existe mais esse termo. Eu já ouvi ele algumas vezes na faculdade, então ele não existe mais. Beleza. Então, agora tudo se caracteriza como bruxismo. Você tem essas subdivisões ali dentro do próprio bruxismo. E aí você tenta, basicamente, enquadrar o que a pessoa tem dentro daquela categoria que vai envolver um tratamento específico. Exato. Beleza, então. Então, só para a gente pegar, então, na verdade, o termo correto seria DTM, e a gente chamou de bruxismo, que é mais ou menos o nome para o tratamento. Isso. O bruxismo gera uma DTM. Ah, beleza. Entendeu? Então, a DTM é a consequência do bruxismo. Isso aí. Beleza. Que a DTM é uma disfunção temporomandibular. Perfeito. E aí eu queria saber uma outra pergunta para você. Qual é a relação do ATM, né, do ATM, com as musculaturas cervicais? Tá. Isso é uma pergunta muito comum, né? Porque as pessoas acham que quando eu faço o apertamento eu só tenho que cuidar dos meus dentes. E esse é um grande erro. Por quê? Porque quando a gente fala de ATM, articulação temporomandibular, a gente tem que lembrar que ela se articula com o nosso crânio, com a nossa cabeça. E quem é que move a nossa cabeça? As musculaturas do pescoço. Então, se eu fizer assim, ó, você pode fazer também em casa para sentir, ó, se você fizer isso aqui, você vai ver que a musculatura do teu pescoço, ela grita, ó, tá saltando aqui. Então, é muito fácil você ver a relação entre a articulação temporomandibular e a musculatura do pescoço. Sem falar que nós temos, por exemplo, o ECOM, conhecido como esternocleidomastoide, nome bonito, né? Que ele vai inserir lá também na base do occipital. Então, é importante a gente saber que essa musculatura, bem como outras que têm relação, como o escaleno, essa musculatura é o platisma, supraioides, então toda essa musculatura vai estar relacionada, integrada com a cervical. Se eu tenho musculaturas, por exemplo, aqui é o que a gente chama de masseter. O masseter é o principal responsável pelo fechamento da boca. Se você morder e colocar a mão aqui, ó, 2 dedinhos à frente da orelha, você vai sentir o teu masseter pulando aí. Ó, tem que morder, tem que apertar. Apertar. Salta. Se você abrir e fechar, você vai sentir o côndilo da mandíbula indo para frente e para trás. Quando você morde, aperta, você sente a musculatura, que é o masseter funcionando. Então, quando o masseter começa a apresentar dificuldade, porque está contraindo demais, começa a fadigar, então vamos pensar no bruxismo aqui. A pessoa dorme e durante a noite é para a gente recuperar, certo? É o momento onde nossos músculos se recuperam, se regeneram e crescem. Só que ao invés de descansar, a pessoa está tensionando a noite inteira. O que acontece com o músculo? Ele entra em fadiga. E aí ele precisa de musculaturas auxiliares para poder continuar mantendo, porque a gente não para de falar, a gente não para de comer. Porém, essa musculatura está em disfunção. E aí a gente vai começar a usar outras musculaturas, como o temporal, as musculaturas temporais. Elas pegam toda essa parte aqui, ó, tanto parte temporal posterior, médio e anterior. Então, toda essa região aqui dos temporais vão ficar em disfunção também. E aí vem as cefaleias. Olha que louco. A pessoa fala, caramba, eu tô sentindo dor de cabeça, já tomei remédio, já fiz isso, já fiz aquilo e a dor de cabeça não melhora. Geralmente, as cefaleias relacionadas à ATM, elas costumam ser unilaterais. Então, a pessoa sente dor desse lado. Quando ela bem característica, ela fala assim, cara, eu tô com uma dor de cabeça bem aqui, ó. A pessoa faz esse movimento, a gente provavelmente pode dizer que é por conta de uma disfunção temporomandibular. Mas existem várias distribuições, como eu falo, né? Cada caso é um caso. Então, tem pacientes que sentem também dos dois lados. E aí, isso também pode repercutir com a cervical. Porque se a musculatura não está funcionando corretamente, você começa a comprometer também a função da musculatura cervical. E aí, quando chega na cervical, meu querido, é um abraço, né?
Porque a cervical, ela é o centro de informação que manda toda a informação para nossas terminações nervosas. Então, a coluna é como se fosse o nosso HD e ela sai com vários cabinhos, né? É como se fosse o mouse vindo aqui para as nossas mãos. Então, o nosso centro nervoso, que é a cervical, se ele entra em disfunção, a gente pode ocasionar dor em outras regiões do corpo, que não só a cervical. Então, é muito louco. Interessante. Então, só para a gente não avançar muito, deixa eu só reformular. O ATM é a articulação temporomandibular e ela é normal, todo mundo tem, funcionando perfeitamente. Isso. A partir do momento em que você tem alguma patologia ou alguma disfunção nesse caso, no caso a gente está falando sobre bruxismo, você tem uma DTM em cima dessa ATM. Então, você tem uma disfunção temporomandibular em cima dessa articulação funcionando como um todo. Isso vai desencadear dores irradiadas ao longo daqui da sua face, até mesmo você falou dor de cabeça, como você falou, que doido isso, por sinal, nunca parei para reparar. E além disso, como é um caminho que é muito inervado, né, toda a inervação aqui na nossa face, como sai da cervical, então o fato de chegar até lá e causar dor, é igual que você falou. Então, uma pergunta só, quais músculos poderiam ser afetados por isso, assim? Olha, se fosse levar em nervo, então daqui a gente vai sentir dor. Geralmente quem sente dor na parte do sistema nervoso, né, do sistema nervoso das radiações dos neurônios, né, das partes neurais, costumam sentir dor depois nas periferias. Então como é que chegaria isso lá? Sim. Então, na verdade, pode acontecer de duas formas. Pode não ser só muscular, mas quando eu tenho uma musculatura em disfunção, eu também acabo comprometendo meu movimento articular. Afinal, os músculos movem as articulações, tá? Então, pode ser que essa irradiação seja de cunho neural. Por quê? Porque os nervos vão sair das articulações ali, dos forames. Então, quando a gente tem alguma disfunção na articulação, não está se mexendo direito e tal, a gente pode gerar, vamos chamar de microinflamações, só para ficar mais claro, mas não é realmente uma inflamação, em um nervo. O nervo vai passar a informação para todo o corpo e vai chegar até a mão, por exemplo. E aí pode ser que o paciente, por uma disfunção articular proximal, na cervical, sinta dor no punho, o que é comum acontecer. Só que também pode ser, como você perguntou, muscular. A gente tem uma musculatura muito grande, que é muito importante no nosso corpo, que é o trapézio. O trapézio ele é enorme, né? Ele sai lá da base do occipital e ele vai até lá atrás da escápula. Tanto que a gente divide em trapézio superior, trapézio médio e inferior. A gente tem uma porção, é um músculo muito grande. Quem quiser dar uma olhada aí, botar na internet, coloca a musculatura do trapézio, você vai ver que ela sai lá da base do crânio e ela vem lá para trás nas costas. E aí, olha que louco, se eu tiver uma disfunção no trapézio, por conta de uma disfunção temporomandibular, a pessoa pode vir sentir dor na escápula. No ombro, que o trapézio vem para o ombro. Então, olha que doido como é possível a gente ter uma dor irradiada. E além disso, dessa relação direta, existem também o que a gente chama de trigger points. Né? O que são os trigger points? Eles são pontos gatilho. A gente chama de pontos gatilho em português. Né? Os pontos gatilhos são pontos de dor irradiada. Então, já existe um mapa onde os pesquisadores fizeram um estudo, eles foram injetando solução salina. Essa solução salina, ela faz com que o músculo sinta dor, né? Gera dor muscular. Sim. E aí eles foram injetando em pontos específicos, eles começaram a ver que sempre que eles injetavam naquele ponto, irradiava para algumas regiões específicas. Então, é normal a gente ter nós temos vários tipos de pontos diferentes no nosso músculo e cada ponto pode irradiar para uma região. Então, nós podemos, por exemplo, ter um ponto gatilho aqui no trapézio superior, perto da base do crânio, que irradia para frente do ombro. A gente pode ter um ponto gatilho um pouco mais para baixo, que irradia para a escápula. Então, a gente tem, por exemplo, o ponto gatilho, que esse é muito comum e que eu pego muita gente sendo diagnosticada de forma errada. A pessoa chega no médico, infelizmente, pelo médico não conhecer sobre isso, ele fala que a pessoa está com o ciático comprometido. Mas, na verdade, pode ser um ponto gatilho no glúteo. Um ponto gatilho no glúteo, ele pode gerar dor irradiada até o pé.
Então, é muito louco, mas o nosso corpo ele tem, ele funciona de forma integrada. Então, a gente tem essas duas possibilidades, tá? Tanto essa disfunção muscular quanto articular. Cara, que interessante. Então a gente está pensando assim, a gente tem um corpo completamente conectado, então você tem uma disfunção aqui na tua boca, e isso pode estar desencadeando uma dor no seu ciático, que Não, pode aí irradiar não, até no lá. ciático não. O ciático eu trouxe um exemplo só porque é bem comum as pessoas falarem de dor no ciático, uma Aham. das mais comuns, né? Essa relação, tem algumas pessoas que vão trazer, mas eu não acredito nisso, assim, essa Uhum. relação tão distante, do tipo, tem atenção aqui e vai até o glúteo. Não. Então, é mais, eu tenho atenção na cervical, vão vir para os membros superiores, pode vir até para a região torácica. Abaixo Uhum. disso, Acho muito difícil de irradiar até lá eu embaixo. já acho difícil, eu como profissional não acredito, né, nessa vertente. Entendi. Trouxe o glúteo só para exemplificar, porque é algo bem prático. Mas, por exemplo, a gente pode trazer o diagnóstico de bursite. Como eu já peguei alguns pacientes aqui e falou, Renan, eu vim aqui tratar meu ombro, eu estou com dor há mais de 5 anos e eu tenho uma bursite. O médico diagnosticou que eu tenho uma bursite. E eu, tá Uhum. bom, beleza. Depois que eu terminei de avaliar o paciente, eu vi que ele não tinha disfunção no ombro. Que a disfunção dele estava na ATM. Caramba. Aí a gente tratou a TM, eu não mexi no ombro dele e a dor no ombro melhorou. Então, infelizmente, acontece esse erro de diagnóstico. Né? Por isso que eu sempre falo que tem que haver um entrosamento entre o médico e o fisioterapeuta, para a gente trabalhar junto, para que ele traga a parte dele estrutural e a gente traga a parte do movimento. Isso é muito importante para que a gente tenha um bom diagnóstico aí. Nossa, interessante demais. Então, na verdade, os tipos de dores que o bruxismo pode desencadear numa pessoa vai desde o ombro até, sei lá, o punho, por exemplo. Você Sim. já pegou algum paciente que tem dor nos dedos, que você chegou a ter esse diagnóstico, ou já chegou alguém com essa reclamação para você? Olha, nos Chegou dedos até os dedos? especificamente é mais difícil, tá? Uhum. Geralmente vem pro punho, Quando a pessoa até apoia aqui assim, mais ou menos, ela reclama disso especificamente, ou dores assim, aleatórias, no dia a dia? a pessoa pode sentir dor ao acordar, acorda já com dor no punho, a pessoa pode sentir dor para trabalhar, e aí vai, infelizmente, né, erroneamente, é descrito como uma dor do trabalho. Ah, é que você está trabalhando muito, faz o quê? Então, para de trabalhar, porque está com dor. Né? Não é bem assim que funciona, a gente precisa tratar. Se você está com dor, existe alguma disfunção. Então, existem pacientes que estão trabalhando, começam a sentir dor no punho, e aí fala, bom, então estou com problema no punho. Esse é o normal, É o né? A normal. gente acha que a dor está, o problema está onde a gente sente dor, mas não necessariamente. Então, sim, eu já peguei alguns pacientes que foram diagnosticados com síndrome do túnel do carpo, que é uma disfunção muito comum que acontece no punho, Uhum. e, na verdade, a disfunção era na tênis. É, não tem. Então, Então, a forma de abordagem é completamente diferente, né? completamente Caramba. diferente. Que doido. Também dando um exemplo, né? Como eu sou professor de calistenia, então eu pego muita gente, é muito comum dentro da calistenia que as pessoas comecem a evoluir, começam a evoluir carga, começam a pegar com mais peso, começam a fazer exercícios que colocam muito a alavanca do cotovelo, por exemplo, em uma desvantagem, ou até mesmo com uma sobrecarga muito grande, é o desenvolvimento de epicondilites, né? Tanto a lateral como a medial. Então, e aí a gente tem o caso de um aluno, que é o Igor, que provavelmente vai estar ouvindo a gente nesse momento, que ele tinha uma dor irradiada ali pro cotovelo, ele sentia muita dor. E a primeira coisa que eu pensei foi, tipo assim, cara, talvez ele esteja com epicondilite, né? Por causa desse excesso de treino, ele é um garoto que tava muito tempo parado, e aí começou voltando muito forte na calistenia. E aí a gente ficou meio que insistindo nisso. Eu evitava algumas posições dele ali que não me incomodavam, mas a gente foi percebendo que a coisa foi meio que não parando, assim, não parava, de jeito nenhum. Aí que a gente se conheceu nesse mesmo período e eu indiquei ele para você. E aí você pode contar um pouco como é que foi o Igor, como é que foi o tratamento dele específico? Sim. Então, o caso do Igor foi um caso bem interessante, né? Foi legal, porque foi um dos nossos primeiros contatos, assim, né? De troca de paciente. E ele chegou com essa característica de dor que ele estava, assim, com uma dor lancinante, né? Você lembra que nas aulas ele muitas vezes tinha que parar porque ele não aguentava fazer o movimento por conta da dor. E ele é um cara bem resistente, né? Eu falo isso para ele, eu falo, cara, você não tem que ir até o seu limite. Você tem que ir um pouquinho abaixo do limite, né? Aí ele é um cara que ele se força muito, então ele ia lá e fazia, dava conta, mas depois ficava morrendo de dor. E aí eu expliquei para ele, falei, cara, isso não é normal, isso não pode acontecer. Porque a atividade física foi feita para dar prazer.
né, dentre outros diversos benefícios, a pessoa tem que sair se sentindo bem ali da atividade física. E, infelizmente, o que acontecia com ele era o contrário. Ele falava para mim, Renan, quando eu sento para trabalhar e tal, começo a trabalhar, tá doendo um pouco. E ele sentia dor também nessa região aqui do punho, né? Uhum. E aí ele falou, comecei trabalhando e aí tentei de tudo, né? A gente, infelizmente, é bombardeado por informações errôneas na internet. Aí ele foi, comprou aquele mouse em pé, comprou um adaptador para o cotovelo, comprou uma cadeira, não sei o que lá. Nada disso adiantou. Ele continuava sentindo a dor no punho quando ele trabalhava. E conforme ele foi progredindo na atividade física, ganhando mais força e tal, essa dor, ao invés de aliviar, que seria o ideal, foi piorando. E aí ele falou para mim, quando eu faço atividade física e vou trabalhar, cara, é insuportável. É muito ruim. Quando eu já não faço atividade física e trabalho, é ruim, mas dá para suportar. Mas quando eu faço uma atividade física e depois vou trabalhar, é bem pior a dor. Então, aquilo que era para ser algo bom, infelizmente estava sendo algo ruim para ele. E aí ele veio aqui no meu consultório, eu fiz a avaliação com ele e de cara eu falei assim, tem alguma coisa estranha aí. Falei, tá, deixa eu ver. E ele sentia dor no punho para trabalhar, sentia dor no cotovelo, que era uma das principais aqui, o antebraço, que ele sentia durante os treinos, mas ele também sentia dor nos dois ombros e adivinha, sentia dor na cervical também. Isso foi o que ele me relatou. Tá? E aí, ao longo da avaliação, eu fui vendo, falei, cara, tem alguma coisa a mais. Porque o paciente, ele não sabe que o bruxismo pode causar isso. Né? Ou que tem alguma relação. A pessoa nem sabe que o fisioterapeuta trata isso. Né? Uhum. Então, eu perguntei para ele, cara, você já reparou se você aperta os dentes? Ele falou, cara, sim, aperto pra caramba. Inclusive, eu já quebrei 2 placas. Olha que louco. O cara aperta tanto de noite que ele falou que ele quebrou a primeira placa em uma semana. Então, ele fez uma placa que é chamada de placa mio-relaxante, que muitos dentistas usam para proteger os dentes e tentar relaxar a musculatura da ATM. Infelizmente, na maioria dos casos, essa placa não funciona para relaxar a musculatura, ela serve para proteger os dentes. É um bloqueio físico, né? Bloqueia ali para você não quebrar o seu dente, que é muito importante. Só que para relaxamento, infelizmente, para a maioria das pessoas não funciona. A gente precisa fazer um tratamento, tratar essa musculatura para que o apertamento diminua. Às vezes, infelizmente, o dentista só coloca a placa e não orienta, porque muitas vezes nem o dentista sabe que o fisioterapeuta trabalha com isso. Então, ele acaba não orientando o paciente a procurar um fisioterapeuta para trabalhar isso. E foi o que aconteceu comigo. Ele botou uma placa, ele quebrou a placa, ele fez outra placa, ele quebrou outra placa. E aí ele falou, cara, desisto, porque não é baratinho essa placa. Né? E aí, quando ele chegou aqui, eu falei, tá bom, eu já sei então o que está gerando tudo isso. É a tua disfunção temporomandibular. E ele ficou meio chocado, não acreditou, né? Falou, cara, acho que esse cara tá meio maluco, né? Ele me olhou assim. Não, com certeza, assim. Porque, por exemplo, pô, você tá com dor no cotovelo, mas na verdade é por causa do teu bruxismo na boca, assim. Tipo, é uma coisa que para as pessoas normais realmente não faz sentido, assim. A pessoa não tá habituada a fazer essa associação. De, tipo assim, poxa, beleza, estou com uma dor aqui, logo não é aqui. Tipo, não. A pessoa pensa, estou com uma dor aqui, logo é aqui. Tipo, é meio que o pensamento óbvio, direto, seria esse, né? Então, assim, fora isso, se a gente fosse colocar assim, quais seriam os efeitos negativos que um aluno ou um paciente poderiam ter na sua vida? Você falou sobre problemas para trabalhar, ele poderia ter problemas para treinar também, e também você citou o caso do Igor, que é o problema de quebrar placas, né? Que poderia ser quebrar um dente, por exemplo. Podia ter que fazer um canal por causa que o cara quebrou o dente durante a noite para isso. Então, sem dúvida, poderiam ter diversos efeitos negativos. Em algum momento, você já pegou alguém com um grau tão alto que, de certa forma, travasse a pessoa? Travasse, que você diz, não conseguir abrir a boca, é isso? Ter dificuldade para mastigar, por exemplo. Se eu sentir dor para mastigar. Sim, sim. Eu peguei uma paciente, e aí olha que louco também, essa paciente não me procurou por causa de bruxismo, ela me procurou porque ela tinha uma dor no ombro. E era só no ombro esquerdo. E aí, fui lá avaliando a paciente, tal. Eu percebi aqui, em caso de dor no ombro... Procure o Renan. Então, eu fui lá avaliá-la, né? Foi por uma indicação. E aí,
ela começou a me descrever algumas coisas e aí eu perguntei para ela, fiz a mesma pergunta, né? Você por acaso aperta os dentes? Ela falou, sim, Renan, eu tenho uma disfunção bem forte na ATM e olha isso, cara, olha que doido. E aí eu já chamo a atenção para você que está assistindo a gente, né? O objetivo aqui do nosso podcast é trazer você para se cuidar mais, né? Prestar mais atenção na sua saúde, porque quando você deixa de cuidar da sua saúde, você começa a perder a sua capacidade de trabalhar, de se divertir, de cuidar das pessoas que você ama, de ficar com as pessoas que você ama. Então, vamos ficar mais atentos para nos cuidar mais. E ela deixou chegar num ponto que ela ficou desnutrida. Ela falou para mim, Renan, eu sinto tanta dor que quando eu começo a comer, dói, aí eu paro de comer, mesmo com fome, porque eu não aguento de dor. Olha que louco. Ela começou a perder gordura, perder massa muscular, tudo. Ela estava, sério, desnutrida. Porque ela não conseguia comer por causa de uma disfunção temporomandibular. Olha que louco. E aí ela me chamou para tratar o ombro, sabe? Eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada aqui, né? Como é que você acha isso normal? Ela já tinha se acostumado com isso, já tinha, sei lá, uns 5 anos que ela sentia dor. E nos 2 últimos anos tinha piorado muito e ela começou a parar de comer carne. Ela falou, cara, eu adoro chocolate, mas eu não consigo comer porque é duro. Olha que louco. Ela começou a se restringir por causa da dor. E aí eu falei para ela, tá, eu avaliei tudo, vi que o ombro dela não tinha uma disfunção importante, né? Por ela sentir dor há muito tempo. Tinha algumas disfunções de mobilidade, mas nada importante. O principal era a ATM dela. E aí a gente foi, começou a tratar a ATM dela, magicamente a dor do ombro começou a melhorar e ela começou a voltar a comer, começou a voltar a fazer as coisas que ela não conseguia fazer antes. Ela tinha 3 filhos, hoje ela está com 4, depois eu encontrei com ela e falei, caraca, teve mais um. Então, imagina cuidar de 3 filhos sem conseguir comer direito, com dor no ombro, é bem complicado, né? E graças a Deus, ela, quando eu saí de lá, ela já estava comendo, ela falou, não, comi chocolate, né? Cada conquista era uma alegria, assim. E hoje ela já começou a ganhar peso de novo e tal, já está bem melhor. Mas acho que foi um dos casos mais graves assim, que eu peguei de disfunção temporomandibular. Caraca, tá um extremo. Então tá, vamos lá. Então eu, profissional de educação física, né, tenho lá, tô na academia, tô no ambiente em teoria que pessoas estão buscando saúde, as pessoas estão procurando se exercitar, ficarem melhores. Mas quais são as ferramentas que eu, não só como professor, mas talvez como médico, talvez como enfermeiro, talvez como qualquer outro profissional da área da saúde, como eu posso desconfiar? Porque eu não posso te dar a cartada e falar que a pessoa tem um bruxismo ou tem alguma disfunção temporomandibular ali acontecendo. Mas como é que eu posso desconfiar disso? Além das dores irradiadas e tal, o que mais eu posso... Com poucas informações que a gente recebe dos alunos, né? Porque, por exemplo, a gente não vai falar para o aluno se ele range o dente quando está dormindo ou aperta muito a boca. Mas eles geralmente sempre relatam, assim, meio que de praxe, a gente sempre pergunta, e aí, como é que tá o corpo? A pergunta clássica é essa aí, como é que você tá o corpo? Tá com dor muscular? Tá com dor em algum lugar e tal? A gente sempre, antes de começar a treinar, geralmente a gente pergunta isso para saber como ele tá. Quais são as respostas que esse aluno pode dar que a gente pode, quem sabe, desconfiar disso? É muito importante aí, isso eu falo para qualquer profissional da área da saúde, né? A gente aprender a ouvir. Então, a principal ferramenta de trabalho, que é a minha principal ferramenta de trabalho, para um profissional de saúde, para mim, no meu ponto de vista, é a escuta ativa. O que é a escuta ativa? É você saber ouvir, você estar aberto para ouvir o outro e, a partir do que ele te falou, você indagar algumas coisas. Então, muitas vezes as pessoas estão acostumadas com o que eu chamo de perguntas frias, que é tipo, e aí, cara, tudo bem? Eu duvido que você vai chegar, se você tiver com um problema, eu vou falar para você, e aí, Stavali, tudo bem? Você vai falar, tudo bem. Não é assim que a gente responde? Ou você fala, não, cara, não tá bem, infelizmente, eu briguei com a minha esposa e tal. Ninguém faz isso, né? Então, são o que a gente chama de perguntas frias. E aí você tem que parar para perceber se talvez essa pergunta que você costuma fazer corriqueiramente, ela não se tornou uma pergunta fria para o teu aluno. Do tipo, e aí, como é que tá o corpo hoje? Ah, tá bem. Percebe? Eu dei uma pergunta vaga, ele me deu uma resposta vaga. Você precisa fazer perguntas mais específicas, do tipo, e aí, Stavali, como é que você está hoje? Você está sentindo alguma dor? Qual região que você está sentindo? Isso vai te ajudar a te dar um screening ali da situação do paciente para que você possa encaminhá-lo para um tratamento. Uhum. Por quê?
Então, você sabe muito bem sobre dor muscular. Você consegue detectar o que é uma dor muscular. Então, se você chegar para o teu aluno, pô, e aí, Renan, como é que você tá? Pô, Estavalho, eu treinei, cara, pô, meu ombro, meus dois ombros aqui, cara, tô com dor, assim, tipo, tá queimando e tal. E eu fiz o primeiro treino terça-feira, a gente tá na quinta. Você já provavelmente associa aquilo a uma dor muscular. Você fala, tá, mas você costumava sentir essa dor? Não, nunca senti. Tô sentindo uma queimação quando eu movimento. Beleza, então provavelmente uma dor muscular. Você fala, tá, vamos acompanhar. Se você continuar sentindo na semana que vem, você me fala. Então, você já viu ali. Mas se o paciente chega para você e fala, caraca, Rodrigo, eu tô com muita dor no ombro, assim, tô nem conseguindo levantar direito depois do exercício que eu fiz aqui e tal. Calma aí, já tem alguma coisa errada aí. E como é que a gente pode associar, né? Trouxe aqui um extremo, mais um meio termo, como era o caso ali do Igor. Pô, tô sentindo dor aqui para fazer o movimento. É muito comum, e aí eu brinco com isso, né? Quando eu dou curso, eu sempre falo para os fisioterapeutas o seguinte: um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Então, é muito difícil a pessoa ter uma epicondilite nos dois cotovelos. Pensa, é muito raro. Tipo assim, a pessoa teria que ser uma azarada, né? Então, ter uma síndrome do túnel do carpo nos dois punhos, ter o mesmo problema nos dois ombros, é muito difícil. Então, se você perguntar, cara, você está sentindo alguma dor? Pô, tô sentindo uma dor no ombro. Mas é nos dois ou é um só? Pô, tô sentindo nos dois. Mesma intensidade e tal. Você já pode acender uma luz. E aí você pode perguntar, mas já reparou se você costuma apertar os dentes? Tem pessoas que às vezes nem percebem. Já teve paciente que eu peguei aqui que a pessoa, cara, Nunca me perguntei. não sei, né? Nunca reparei. Eu tô no time desse paciente aí. Começa a reparar a partir de agora. Eu vou. Eu tô reparando desde quando a gente começou o podcast. Então, eu vou explicar alguns outros hábitos parafuncionais que podem gerar disfunção também. Mas já começa a reparar a partir de agora, você que está assistindo a gente também, se durante o dia você não fica apertando os dentes. Geralmente, quando eu diagnostico a DTM, eu peço para a pessoa, olha, semana que vem, eu quero que você, essa semana toda, repare se você está apertando os dentes, e na semana que vem você me fala. Aí a pessoa, tá bom. Chega na semana que vem a pessoa, cara, não é que eu aperto? Então, você pode fazer isso com o seu aluno, percebe? Você pode perguntar, cara, você já percebeu se você aperta os dentes? Aí a pessoa vai falar, sim, eu aperto. Fala, cara, pode ser que essa dor seja oriunda dessa disfunção. Por que você não procura um fisioterapeuta especialista em dor para poder tratar esse problema? Porque isso pode agravar. Ainda mais que a gente está falando de treinamento de força, é normal a gente travar. Exato. Então, por isso que o Igor sentia mais dor na atividade física. Né? E também no trabalho, porque ele ficava trabalhando e apertando pra caramba. Né? Além dele apertar de noite. Ou seja, ele tinha os dois tipos, tanto diurno quanto noturno. Por isso a disfunção dele veio bem intensa. Mas você pode fazer perguntas específicas mesmo. Ao invés de fazer uma pergunta ampla, do tipo, e aí, como é que você está? Pergunta, você está sentindo alguma dor? Aonde? Como é que é essa dor? E aí, isso te dá uma luz para que você possa encaminhar, cara. Beleza. Eu sempre indico encaminhar para o fisioterapeuta primeiro. Por quê? Isso é uma coisa que, infelizmente, não acontece muito na sociedade. Né? Geralmente, quando a pessoa está com dor, ela procura um médico. Né? Sim. Só que a maioria das dores, elas estão relacionadas ao movimento. Alguma disfunção muscular, articular, que pode ser tratada sem necessidade de um remédio. Então, o que acontece e infelizmente acaba fazendo com que muitas dores se cronificam, né? Eu digo porque eu sou especialista em dor crônica, então eu pego um paciente, infelizmente, com dor há 5, 10 anos, que poderia ser tratada há 5, 10 anos atrás, se tivesse uma orientação correta. Por exemplo, o paciente chegou com essa disfunção temporomandibular, só que ele está com dor no ombro. Se ele vai no ortopedista, o ortopedista não sabe disso. E está tudo bem, não é papel dele saber. Ele não entende desse tipo de disfunção. Quem entende é o fisioterapeuta. Então, ele vai diagnosticar de acordo com o que ele encontrar no ombro do paciente. Ele vai, vamos dizer, dar um anti-inflamatório. O que o anti-inflamatório vai fazer? Vai diminuir a dor. Aí a pessoa vai achar que está melhor e ela vai continuar se exercitando. Mas a disfunção continua. Aí o anti-inflamatório acaba, a dor volta. Aí ele procura um outro médico, porque ele acha que o primeiro errou. Esse é um outro grande erro também, que as pessoas ficam procurando médico atrás de médico. Vou no outro médico. O outro médico fala, não, na verdade não é isso aqui, dá um outro remédio.
Esse remédio faz o quê? Mascara novamente a dor. E a pessoa continua com a Nesse ciclo eterno. disfunção. Então, E é um aí, ciclo de analgésico e volta a dor, analgésico, volta a dor. exatamente. Caramba. Então, por isso que é importante o profissional de primeiro contato ser um fisioterapeuta também. Né? Quando você tem alguma fratura, alguma coisa do tipo, você não vai para o fisioterapeuta, você vai para o ortopedista. Mas se você está com uma dor que começou do nada, você não teve uma história de queda, de trauma, de nada, começa no fisioterapeuta, porque pode ser que você encurte o caminho do seu tratamento. Exatamente por conta disso. Porque os remédios, como o nome diz, né, remedia a dor, não trata a dor. Ali no caso desse tipo de disfunção, ele vai só mascarar uma disfunção que está latente. Então, você como profissional pode e deve orientar ele para procurar um especialista em dor para poder dar esse diagnóstico e trazer a conduta. Tá? Cara, interessante. Sabe uma coisa que eu acho sacanagem, por exemplo? Porque, por exemplo, eu tenho um plano de saúde. Então, toda vez que eu preciso ir a um fisioterapeuta, de uma consulta de um fisioterapeuta, se eu não conheço nenhum deles, eu sou obrigado a passar pelo médico antes. Porque senão eu não consigo ter acesso ao fisioterapeuta. Sim. Então, se eu quiser ter uma avaliação nutricional, também preciso passar para o médico, porque ele tem que encaminhar. Se eu quiser fazer acupuntura, algum procedimento que envolva mais essa parte de fisioterapia ou de tratamento, eu preciso passar por ele antes. Então, até esse mecanismo de essa parte burocrática de ter que passar por ele já atrapalha esse ciclo, acaba que vira cultural, que é o que você falou. Assim, estou com dor, vou ao médico. Não necessariamente você precisa ir ao médico, você precisa procurar alguém da área de saúde. O fisioterapeuta ele vai te ajudar melhor nisso, até mesmo do que o professor de educação física, porque nós somos mais especialistas em como nós conseguimos te ajudar a preparar o seu corpo, para melhorar o seu corpo de uma forma saudável, com ganho de massa magra. Então, todas essas variantes de treinamento a gente tem um maior domínio sobre. Mas também não descarta a hipótese da gente chegar para você e falar, cara, você já procurou um fisioterapeuta, assim, para saber uma opinião um pouco mais clínica, né? Vamos supor que seria uma opinião mais para o clínico, seria da fisioterapia, e da educação física um pouco mais para o treinamento. Então, você tem dois profissionais que trabalham muito bem juntos, mas que um tem uma visão mais, poxa, clínica, e o outro tem uma visão um pouco mais treinamento. É legal, gostei muito disso. Pra Sim. caramba. Eu vou só pegar o gancho. Ele invocou o gancho. Eu vou pegar o gancho do que você falou, porque acredito que você não saiba, mas hoje em dia já saiu, eu acho que é uma lei, tá? Não tenho certeza, mas uma regulamentação dizendo que não é mais necessário a prescrição de um médico para que você consiga as sessões de fisioterapia, atendimento com nutricionista e psicólogo. Tá? Eita, não sabia disso. Então, a partir de hoje, você que está em casa aí, você já pode ir para um fisioterapeuta. Inclusive, o fisioterapeuta ele pode fazer uma consulta. Então, essa consulta ele vai dizer se você precisa ou não de um tratamento. E eu, como fisioterapeuta, posso prescrever fisioterapia. Quantas sessões ele quiser. Não tem mais também restrição, eles tiraram essa questão de restrição. O fisioterapeuta só pode fazer 10 sessões no mês, não existe mais isso. Agora, o profissional, seja fisioterapeuta, seja nutricionista, seja psicólogo, ele pode solicitar o próprio tratamento ou quantidade de sessões que ele achar necessário. Nossa, bom saber disso. Vamos começar a invocar essa lei aí. Depois você manda essa lei pra gente poder usar como argumento, né? Porque provavelmente os planos vão ficar travando um pouquinho na hora. E aí, essa é uma boa coisa que você trouxe, que infelizmente alguns planos ainda vão dar uma embarreirada. Que nem quer ver uma coisa também? Fisioterapeuta pode pedir exame de imagem. Sabia disso? Eu posso solicitar para o plano de saúde um exame de imagem. Isso também faz parte das nossas atribuições. Só que, infelizmente, se você levar o meu pedido como fisioterapeuta para o plano de saúde, eles vão encrencar e vão falar que você fez um pedido médico. Mas, se você... essa que é a questão, né? A gente acaba querendo fugir da dor de cabeça. Porque se você entrar com um processo, eles vão se ferrar e vão ter que fazer o exame de imagem com o meu pedido como fisioterapeuta. Então, eles estão errados. Eles são obrigados a, sim, fazer um pedido, fazer um exame de imagem com o pedido do fisioterapeuta. A última barreira que foi quebrada que eu fiquei sabendo há pouco tempo, não há pouco tempo, né, mas tem alguns anos atrás, era quando a nutricionista, por exemplo, antes não conseguia pedir um exame de sangue, né? Para saber como é que estava a taxa de nutriente do corpo, do sangue da pessoa.
Exato. Eu soube que depois de um tempo, né, começou-se a ter esse costume do nutricionista chegar e falar, não, eu quero um exame de sangue para ver como é que estão os seus hormônios e tal, que faz total sentido, né? Pô, você vai mexer na alimentação da pessoa, tá ligado? Você precisa saber como tá o sangue da pessoa, como tá realmente a pessoa, né? Nossa, interessante demais. Meu sonho daqui a pouco é poder também fazer pedido de imagem da pessoa. Gente, isso é maneiro fazer, né? Não, mas a gente tem que tomar Isso é cuidado massa, para né? também não Eu sei. ficar indiscriminado, né? Não, mas é só pra gente descer o carimbo, é porque eu não trouxe o meu carimbo. É que o seu carimbo agora tem poder, né? Meu carimbo tem poder agora, maneiro. Beleza. Renan, pra gente fechar, eu tenho uma lista rápida aqui. É bate-bola, jogo rápido, hein? Beleza. Vamos lá. Em caso de queda, Caso de queda, levante. em caso de preguiça, Caso de preguiça, acorde. em caso de saúde Caso de saúde, se cuide. e em caso de dor. Em caso de dor, procure o Renan. E em caso de nódulo no músculo. Caso de nódulo no músculo, Nódulo senta no e músculo. chora. É isso, pessoal. Agradecemos a todos por terem ouvido o nosso podcast. Renan, muito obrigado por essas dúvidas. Cara, eu escrevi muito no meu papel. Eu não vou jogar isso fora. Eu escrevi muito. Se fez sentido para você, muitas das informações que a gente falou aqui no podcast, no Limitador. Esse é o nosso episódio piloto, nosso primeiro episódio. Bem, curta, compartilhe com os colegas aí, manda para o teu colega que está precisando saber sobre isso. E mais importante, né? Percebe se você está arranjando dente. Vê se você está com algum tipo de disfunção como essa, procure um fisioterapeuta especialista em dor mais próximo de você. Mas também lembra de deixar nos comentários para a gente saber, né? Dá o feedback se você gostou, o que você acha que faltou, o que você gostaria de saber mais. A gente também está pegando ideias aqui para que a gente possa gravar mais episódios e colaborar cada vez mais com vocês aí, trazendo um pouco mais de conhecimento em saúde. É isso aí. Então, fechamos mais um episódio. Toca a vinheta. Valeu!